Vamos invocar a presença do Espírito Santo em nossa vida. Acostumemos a todo dia iniciarmos os nossos trabalhos buscando sempre a força, a inteligência, a orientação, a luz e a presença do Espírito Santo em nossa vida. Ó Espírito Santo de Deus, nós queremos a Tua presença hoje dentro de nós, dentro do nosso coração, nos mostrando o caminho, a verdade por onde Deus quer que nós andemos. Porque os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos, a vontade de Deus é melhor que a nossa. Portanto, ó Espírito Santo de Deus, nos mostra, nos ensina os caminhos pelos quais Deus quer que a gente ande. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Digam todos comigo: Senhor Jesus, nós declaramos que estamos reunidos em seu santo nome, e tu prometeste que quando 2 ou mais pessoas se reunissem no teu nome, tu estarias no meio delas. Vem cumprir a tua promessa, vem estar em nosso meio. E já que nós contamos com a presença de Jesus agora, aproveitemos para confessar a Ele as nossas faltas, os nossos erros, os nossos pecados. E digamos todos: Senhor Jesus, nós te confessamos todos os nossos pecados, todos os nossos erros, todas as nossas faltas, todas as nossas transgressões. E te pedimos perdão por tudo isso, Senhor Jesus. Perdoa-nos em teu santo nome. Sintamos agora a presença de Jesus e o perdão que Ele nos dá. Sintamos o nosso coração aliviado, a nossa alma aliviada, porque confessamos e porque pedimos perdão. E aproveitemos agora para receber Jesus em nossa vida. E digamos todos: Senhor Jesus, nós te recebemos agora como nosso único Deus, Senhor e Salvador. E queremos que a nossa vida seja feita em Ti, por Ti e contigo, ó Senhor Jesus. Vamos agora iniciar a nossa meditação. Eu trouxe hoje aqui para nós meditarmos uma palavra que está no livro de Atos dos Apóstolos. Vamos primeiro falar o que significa este livro. O livro chama-se Atos dos Apóstolos. Quem escreveu esse livro foi Lucas, o evangelista Lucas. Ele, além de escrever o Evangelho de Lucas, ele escreveu também o livro Atos dos Apóstolos. Esse livro, Atos dos Apóstolos, ele registra as principais ocorrências, os principais atos, os principais fatos que aconteceram com os apóstolos após a subida de Cristo para os céus. Tanto que o livro começa justamente com a ascensão de Jesus. É ali que começa o livro. E a importância desse livro está em registrar o último pedido que Jesus fez para nós. Antes dele subir aos céus, ele disse: e vós sereis as minhas testemunhas aqui em Jerusalém, na Judéia e em todo o universo. Então foi o último pedido que Jesus fez para nós, foi que nós fôssemos testemunhas dele. Por isso esse livro é um livro sábio, um livro importante, porque ele inicia justamente com a última recomendação de Jesus, que a gente ir e pregar a todos os povos a boa nova do Evangelho, e mais, que a gente fosse testemunha deles. Então, este livro, Atos dos Apóstolos, ele registra os principais fatos, os principais atos que os apóstolos fizeram logo depois que Jesus ascendeu aos céus, e nunca vamos esquecer disso. A última palavra que ele disse: ide e pregai a todos os povos, e mais, e vós sereis minhas testemunhas. Não vamos esquecer disso, porque daqui a um pouco nós vamos fazer um comentário do jornal aqui. Mas justamente no capítulo 3 deste livro, existe aqui uma narração de um fato que é muito importante. Está escrito aqui, capítulo 3 do livro Atos dos Apóstolos, versículo 1. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Então, uma das coisas que nós devemos colocar na nossa vida é a imitação daqueles que venceram, daqueles que obedeceram à palavra de Deus. E Pedro e João subiam para o templo para fazer as suas orações da hora nona. Eles faziam orações de tempo em tempo. Hoje nós não precisamos mais subir ao templo para fazer oração. Como a nossa convicção é que Deus está em todo lugar, que Jesus está presente ao nosso lado,
Então basta que nós nos voltemos a Ele para que nós oremos em qualquer lugar, em qualquer hora do dia ou da noite, por qualquer motivo, porque Jesus está conosco. Por isso é que nós contrariamos a teoria da Igreja Católica, que Jesus real só está no sacrário. Quando Jesus disse, eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. E esse Jesus que prometeu isso é o Jesus real, não é o Jesus fantasma, porque a Igreja Católica tem dois Jesus. Tem o Jesus real trancado no sacrário e tem o Jesus fantasma que está aí andando, não sabe por onde. Agora, nós temos o Jesus real ao nosso lado, em todo instante, a todo momento que nós o quisermos invocar, ele está ao nosso lado. Então, Pedro e João subiam para o templo para orar. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse, olha para nós. Olha, esse homem era levado desde nascença à porta do templo, coxo que ele era de nascença, sem pernas, sem funcionar as pernas, para pedir esmolas. O pedir esmolas, infelizmente, é uma conduta da maioria do povo habitante no mundo. É o pedir esmolas. Aí a pessoa diz, mas eu não peço esmola. Até pode não pedir, até pode não estender a mão na esquina, mas recebe Bolsa Família, recebe Bolsa Gás, Bolsa não sei o quê, recebe uma esmola oficial do governo. Recebe uma esmola oficial do governo. E aqueles que vivem de esmola vão morrer. Vejam como Jesus veio mudar a postura do homem. Jesus veio mudar a postura do homem, o comportamento do homem. Aquele que sempre era colocado na porta do templo para pedir esmola, Jesus vai mudar através de Pedro e João, vai mudar a conduta deste homem. Vamos lembrar um outro episódio daquele cego que era postado à porta de Jericó. Cego desde nascença, colocado ali na porta. E o que ele fazia era sempre gritar, uma esmolinha, pelo amor de Deus, uma esmolinha, pelo amor de Deus. E lá, de repente, ele ouve aquele barulhão, que ele não chegava. E ele, aflito, diz, mas o que é isso? O que está acontecendo aí? O povo diz para ele, é Jesus de Nazaré que está passando. Aquele homem que nunca tinha feito na vida outra coisa do que pedir esmola, só pedir esmola, ele grita, Jesus de Nazaré, tem piedade de mim, filho de Davi, tem piedade de mim. E ele gritava e gritava e gritava, porque aquele dia ele queria mudar a postura dele de pedir esmolas para viver uma vida em abundância que Jesus tem para todos aqueles que quiserem vivê-la. E todo mundo diz para ele assim, para com isso, para com isso. E toda vez que se vai gritar o evangelho, e toda vez que se vai se falar a palavra de Deus, tem sempre aqueles que digam, para com isso, que é isso? Você é um advogado, você é um administrador de empresa, você um homem de intelecto, falando coisa de Bíblia, isso é coisa de pobre, isso é coisa de gente que não entende. Não, isso é coisa de Deus, isso é coisa de gente inteligente. E aquele homem mais gritava. Quando dizem, o mestre está te chamando, ele joga fora aquela capa que ele tinha, empoeirada, suja, imunda, que o abrigava do frio, que o abrigava da poeira. Ele joga aquilo fora e de um salto ele se põe diante de Cristo. E pela primeira vez na vida dele, ele não estende a mão para pedir uma esmolinha. Jesus pergunta para ele, o que você quer que eu te faça? Ele podia ter dito, eu quero uma esmola, como ele disse milhares e milhares e milhares de vezes a todos quanto passaram a sua porta. Ele, pela primeira vez na sua vida, ele disse, Senhor, eu quero ver. É a hora de nós mudarmos a nossa atitude, gente. É a hora de nós mudarmos o nosso comportamento. É a hora de nós deixarmos de viver as condutas que sempre vivemos.
condutas de demônio, condutas diabólicas, condutas de esmola, conduta de pobre, conduta de quem não tem fé, conduta de quem não crê. É a hora de nós largarmos todas as condutas e de um salto colocarmos na presença de Jesus e pedirmos para Ele a vida em abundância que Ele tem para cada um de nós. Assim foi aqui na porta do templo de Jerusalém. Olha para nós, disse Pedro. E ele, fitando, esperava receber alguma coisa. Olha, já que ele mandou olhar, ele vai me dar alguma coisa. E Pedro disse assim: não tenho nem ouro nem prata para te dar, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda, anda. Hoje Deus está dizendo a todos nós que estamos aqui, meditando na palavra dele: levanta e anda, levanta e anda. Deixa de ficar à beira do caminho pedindo esmola, deixa de ficar à beira do caminho sofrendo doenças, enfermidades, tristezas, amarguras, sofrendo toda sorte de coisa que o demônio põe na sua vida. Larga disso, põe-se de pé diante de Jesus e anda, e vê, e escuta, e muda a tua vida, e toma posse da vida em abundância que Cristo tem para cada um de nós. Na mesma hora tomaram pela mão direita do homem, e ele imediatamente colocou-se sobre os seus pés e tornozelos, se firmaram. De um salto ele pôs-se de pé e passou a andar naquele templo. Vou fazer uma observação para vocês aqui. Estamos todos sentados aqui e tem muita gente que está sentado me ouvindo. Sentados meia hora. Na hora de nós levantarmos, vocês vão ver o joelho estralar, vocês vão ver uma dorzinha no joelho, vocês vão ver uma porção de coisinha, porque o nosso corpo acomodou e nós temos dificuldade até de levantar. Tem gente que para levantar precisa botar a mão aqui. E aquele homem, de um salto, ele se pôs sobre os pés e sobre o tornozelo. Olha o milagre que Jesus fez através de Pedro e João. Mas agora vem o mais importante que nós temos de meditar hoje. Este homem sai pelo templo falando sobre Jesus. Faz sobre o templo: olha, eu estava curado, eu era coxo, estou andando, vocês estão me vendo, vocês me conhecem, eu pedi esmola, agora estou andando, não preciso mais de esmola, agora eu vou trabalhar. E aí os sacerdotes vêm e chamam aquele homem e diz: quem é que fez isso para você num dia de sábado? E aí falaram que foi Pedro e João. O que os sacerdotes fizeram? Prenderam Pedro e João. Porque quando se faz o bem, quando se faz alguma coisa boa, ninguém quer que seja comentado, ninguém quer que seja falado, então se prende. E prenderam Pedro e João e disseram para eles assim: em nome de quem você fez isso num dia de sábado? Olha a resposta de Pedro, olha a resposta de Pedro: tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo o Nazareno, a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dos mortos, sim, em seu nome é que este homem está andando. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Aqui vamos ressaltar um outro erro da Igreja Católica, que diz que a pedra angular é Pedro, que a pedra angular é o Papa, que a pedra angular são os papas. Um erro fundamental, uma mentira grossa que se prega ao povo cristão, que se diz cristão. A pedra é Jesus, e toda a igreja construída sobre Jesus, esta não terá fim. Mas a igreja construída sobre pedrisco, sobre pedrinha, que são os papas, esta sim será destruída, sim. Embora se lute para não ser, vai ser destruída, porque ou vem para Cristo de verdade, ou será simplesmente destruída. E aí reuniram-se os anciãos e o sinédrio. E aí algum sábio disse assim: olha, o que nós vamos fazer com esses homens? Porque na verdade eles curaram o homem está andando curado aí. Eles fizeram um milagre, eles fizeram um sinal, um fenômeno. O que nós vamos fazer para eles? Aí a sabedoria do povo, a sabedoria popular disse assim: olha, vamos ameaçá-los,
para que eles não mais falem no nome de Jesus, a quem quer que seja. Olha a sabedoria dos anciãos e dos homens do Sinédrio. Vão ameaçar, ó, se vocês fizerem mais uma vez isso aí, nós vamos prender vocês, vamos matar vocês como matamos Jesus. Então falaram para Pedro isso. Olha o que disse Pedro. Nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Não podemos deixar de falar no nome de Jesus. Não podemos deixar de falar e de fazer as coisas em nome de Jesus. De falar no nome de Jesus é uma coisa que a Bíblia registra há muito tempo. Vamos voltar à Bíblia bem no comecinho, aqui, no livro de Josué. Bem no comecinho, no livro de Josué. Quando Josué estava atemorizado, amedrontado, medroso, estava prostrado no chão, chorando, porque Moisés havia morrido, Deus diz a Josué assim: Josué, levanta, Josué, larga de paúra, larga de medo, Josué, levanta e atravessa esse rio Jordão e leva esse povo para a terra prometida, porque essa é a tua tarefa. Quantos de nós, meus irmãos, estamos prostrados, chorando, porque ou fomos despedidos do emprego, ou o nosso salário diminuiu, ou a firma está em dificuldade e não pagou, ou alguém olhou feio para nós estamos prostrados, chorando, lamentando, ou estamos chorando uma doença, uma dor, uma enfermidade, ou estamos chorando uma porção de coisa que o demônio está rindo, arregalado, com a bocona desse tamanho, rindo sobre cada um de nós. E Deus está dizendo: levanta, levanta, atravessa esse Jordão da tua vida, entra na terra prometida. E mais do que ele disse, é importante para a nossa meditação de hoje, foi o que ele falou aqui, olha: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Olha a recomendação que Deus diz a Josué: Josué, você levanta daí, larga a mão de ser medroso, põe-se de pé, atravessa o rio Jordão, leva o povo para a terra prometida, mas não cesses de falar a escritura sagrada. Eu disse aqui alguns dias atrás que a escritura é feita para ser lida, crida e obedecida. Hoje eu quero acrescentar mais uma coisa: a escritura é feita para ser lida, crida, obedecida e falada e pregada. A escritura tem que ter esses 4 degraus. Ela tem que ser lida, crida, obedecida e falada. Mas onde teria mais isso aqui no nosso livro? Onde teria? Vamos aqui ver no livro de Isaías, do profeta Isaías, no capítulo 52. Isaías diz assim: quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina, o teu Jesus é o maior. Quão formosos são os pés sobre os montes. Por que sobre os montes? Porque montes na Escritura Sagrada significa dificuldade. Então, quão formosos são aqueles que sobre os montes, sobre as dificuldades da vida, pregam o nome do Senhor, pregam a palavra de Deus, pregam as boas novas do Evangelho. Isto é importante que a gente recorde sempre. Nós seremos abençoados quando pregarmos as boas novas de Deus. Onde mais está escrito isso? Pegamos aqui a epístola de Paulo aos Romanos, ao que ele diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E continua: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então veja bem, nós temos de pregar a palavra de Deus para que o nome de Jesus seja falado, porque todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. O nosso dever, a nossa obrigação como cristãos é fazer com que as pessoas invoquem o nome de Jesus, porque através do nome de Jesus é que haverá salvação.
Não tem Santo Antônio, São Joaquim, São Manuel, São Bonifácio, São Barnabé, não tem santo nenhum que vai nos levar à salvação. Quem vai nos levar à salvação é o santo nome de Jesus, falado, invocado com fé. E Paulo diz, e como é que vão invocar se não creram? E como é que vão crer se não tem quem pregue? E como é que vai pregar se não foi enviado? Então nós somos enviados de Deus para pregar a palavra de Deus. Onde mais nós temos isso? Vamos ver aqui na segunda epístola de Timóteo, escrita por Paulo. Prega a palavra, capítulo 4. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Prega a palavra de Deus. Prega a palavra de Deus. Então tem aqueles que me criticam e dizem assim, mas o senhor não precisa falar no rádio, não precisa falar na televisão, o senhor pode subir num caixotinho ali na 24 de maio e pregar. Só que a ordem de Deus há de ser cumprida da melhor maneira possível. Da melhor maneira possível. E hoje me veio uma imagem. Imagine um sujeito que é pizzaolo e é contratado uma pizzaria para fazer pizza. Então ele vai lá e diz, eu vou fazer de qualquer jeito. E vou fazer o mínimo que eu posso. E está contratado, e está fazendo pizza. Será que ele está cumprindo a missão dele? Será que ele está cumprindo a missão dele de fazer pizza de qualquer jeito e o menor número que ele puder fazer? Não. Se ele foi contratado para fazer pizza numa pizzaria, ele tem que fazer a pizza mais saborosa possível e no maior número possível para ele atender o contrato que ele tem com o seu Senhor. Assim nós não podemos pregar a palavra de Deus da menor maneira possível, da maneira mais simples possível, da maneira mais fácil possível, da maneira mais barata possível. A nossa obrigação é para dar para Deus o melhor. Por quê? Vou repetir o erro de português. Porque Deus tem para nós o mais melhor. Então eu tenho de fazer o melhor que eu posso para Deus. Porque Deus, em retribuição, me dá o mais melhor dele. Agora vocês imaginem o melhor meu diante do mais melhor de Deus. Que diferença que tem, quanta vantagem eu levo fazendo o melhor para Deus. E quando eu falo do melhor para Deus, eu tenho de mostrar aqui uma coisa triste que está acontecendo e que o jornal de hoje, O Valor, publicou. Olha que coisa triste. Governo segura rebelião dos evangélicos. Governo segura rebelião dos evangélicos. E sabe qual era a rebelião? Sabe qual era o motivo da rebelião? É que lá nos escaninhos do governo, debaixo das asas de Dona Dilma, estava um decreto para ela assinar que proibia as igrejas evangélicas de irem para o rádio e para a televisão. Proibiam as igrejas evangélicas de ir para o rádio e para a televisão. Gozado que não proíbem a televisão de soltar o dia inteiro um veneno desgraçado, uma coisa horrível, um ensinamento horrível para todo o povo. Ninguém proíbe isso. Mas os evangélicos, e vejam bem aqui o que diz embaixo, os evangélicos já são responsáveis por 20% do faturamento das TVs, menos o SBT e a Globo. Mas das outras, o evangelho já é responsável por 20% do faturamento das televisões e das rádios. E tem rádio que o evangélico é responsável por 90% do faturamento das rádios. Aí o que aconteceu? Descobriram, e aí, vamos guardar, não é hora de soltar esse decreto, vamos guardar na gaveta. Gente, não está anulado o decreto, não rasgaram, não. Guardaram na gaveta para uma hora oportuna. Foi o que Satanás fez com Jesus. Está escrito na Escritura Sagrada que ele tentou Jesus. Quando Jesus não caiu, está escrito aqui, e Satanás se retirou de Jesus para voltar noutra hora oportuna. Está escrito aqui. O Satanás, ele não vai embora de vez, não, gente. O Satanás, ele não vai embora de vez, não. Ele se retira para voltar com mais força numa hora oportuna. E nós temos de estar com cuidado, porque isto aqui é uma ação contra o Evangelho de Cristo.
Mas ao lado disto, ao lado de coisas feias como essa, temos uma coisa tão linda que aconteceu nessa semana, mas tão linda, que eu não posso deixar de agradecer a Deus por isso. Na segunda-feira, nós pregamos aqui sobre o dízimo e as ofertas alçadas. Pregamos aqui dizendo que o dízimo é uma semente que a gente planta. E essa semente que a gente planta, Deus multiplica na nossa vida. E está escrito na Escritura Sagrada, e é promessa dele. E é promessa dele. Então agora eu vou tomar posse dessa promessa. Sabe por quê? Porque o nosso programa foi abençoado. Foi abençoado, está aqui o extrato de banco, com várias doações que fizeram, que vejam bem, deu para eu pagar a primeira parcela, a primeira semana da Eco TV, que cobre hoje um mundo de 3 milhões de pessoas no grande ABC, nas 7 cidades do ABC. 3 milhões de pessoas. Desses 3 milhões de pessoas, 1 milhão tem a NET, é acessado pela NET. E a nossa TV está no canal 9 da NET e no canal 96 da NET. Então nós temos chance de atingir 1 milhão de pessoas. Mas não vamos ser gloriosos dessa maneira. Vamos dizer que a nossa TV, pela sua humildade, pela sua fraqueza, ela atinja, durante todo o seu horário, ela atinge apenas 1% da audiência desse 1 milhão de pessoas. Então ela teria 10 mil pessoas acessando essa TV durante todo o dia. Agora, como nós temos lá 2 horas, e foi o que nós conseguimos pagar com essa doação que essas pessoas abençoadas fizeram, então vamos dizer que nós vamos ter 0,01% de toda a audiência da TV. Então nós teríamos lá 1.000 pessoas acessando o nosso programa. Vamos deixar por barato e vamos deixar por 500 pessoas. Vejam quantas pessoas hoje cedo e à tarde, e ontem cedo e ontem à tarde, ouviram a palavra de Deus, ouviram cânticos de Deus, ouviram iniciativas de Deus. Quantas pessoas ouviram? E o que custou isto para essas pessoas que deram esses 10%, que foi o seu dízimo? Vejam o benefício que essas pessoas fizeram. Vejam o que Deus vai fazer em recompensa. E eu agora, antes de terminar o programa, eu quero fazer essa oração. Aqui, abençoar esse dízimo. Abençoar este dinheiro que botaram na conta para propiciar o nosso programa de TV. Eu quero abençoar agora. E quero dizer, Senhor, nosso Deus e nosso Pai, como ministro da Tua Palavra, como ministro do Teu Evangelho, Senhor, eu abençoo, Senhor, essa doação que foi feita de dízimo e oferta alçada. Eu abençoo, Senhor, essa semente que plantaram no Teu ministério. E no Teu nome, Senhor Jesus, eu vou dizer que isto será multiplicado. E essas pessoas que fizeram essa outorga, que fizeram essa doação, terão em devolução ainda neste mês, 100 vezes mais em bênçãos. 100 vezes mais em bênçãos. Vou repetir, 100 vezes mais em bênçãos. Pode até não ser em dinheiro, mas em bênçãos de saúde, de paz, de prosperidade. Vão ter 100 vezes mais de bênção que Deus vai propiciar àqueles que fizeram essa doação em nome do Senhor Jesus. É assim que nós vivemos, obedecendo a lei de Deus. E eu quero que fiquem cientes disso. Na mesma hora que eu recebi isto, eu comprei 1 semana de horário nesta TV. Repito, TV modesta, TV pequena, que atinge todo o ABC, 7 cidades do ABC, 3 milhões de pessoas. 1 milhão só é atingido pela NET, que a nossa TV está na NET. Se nós tivermos 1% para a nossa televisão, nós temos 10 mil pessoas. Se nós tivermos 0,01%, nós teremos 1.000 pessoas ouvindo a palavra de Deus. Vamos deixar por barato
Se nós tivermos 500 pessoas, e Deus vai fazer chegar isto para honrar o dízimo de vocês, Deus vai fazer chegar isto ao ouvido de mais de 500 pessoas, para se transformarem, para se tornarem galardão daqueles que fizeram a doação. Isso que é importante. Quando a gente entrar no céu, se a gente entrar com um monte de gente, né, que a gente leva para Cristo, que a gente leva, Jesus vai dizer assim: você não está sozinho não, Francisco. Você trouxe com você um monte de gente, e por isso você terá o galardão aqui da vida futura. Não é, eu não estou lutando mais só para a salvação, porque salvo eu já estou, viu, gente? Eu não estou lutando só para a salvação, porque salvo eu já estou. Eu estou lutando pelo galardão. Vou explicar rapidamente para vocês. Vocês podem entrar num campo de futebol, ou num circo, por debaixo da lona. Está lá dentro, está ouvindo tudo. Pode estar com o narizão enfiado naquela trança de aço ali. Mas tem cadeiras para cima, né? Tem cadeiras numeradas mais para cima. Tem camarote mais para cima. Com ar-condicionado, com gente servindo, etc. É isto que eu quero lá no céu, viu, gente? O meu camarote, viu, gente? Servido por anjos, viu? Servido por anjos. Eu quero isto lá no céu. Que lá dentro eu já estou. Na geral eu já estou, né? Já estou. Agora eu quero o galardão. Eu quero lá em cima, no melhor dos melhores. Porque eu estou dando para Deus o melhor que eu posso, o melhor que eu tenho, o melhor que eu sei. E Ele vai me dar o mais melhor que Ele tem, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar pedindo a Deus que nos faça compreender a vida em abundância que Ele tem para cada um de nós. Senhor Jesus, nós te pedimos agora, infunde em cada um de nós, Senhor, a fé na vida em abundância que o Senhor tem para cada um de nós. A vida em abundância, Senhor Jesus, que tu tens para nós, não é só de cunho espiritual, mas é também de cunho espiritual. É de cunho material, Senhor, e é de cunho físico. Então a vida em abundância que o Senhor tem para nós, Senhor, é sobre o aspecto espiritual, é sobre o aspecto material para a nossa vida e sobre o aspecto físico, para que as nossas doenças vão embora, para que sumam todas elas e nós vivamos uma vida de glória junto contigo, Senhor Jesus. É o que nós te pedimos no teu santo nome. E eu te peço, Senhor Jesus, a semente que esse pessoal plantou, Senhor, seja devolvida para eles em fé, Senhor, em fé, para que eles tomem posse de uma vida em abundância que Jesus tem para cada um deles. Eu te peço no teu santo nome, que assim seja. Amém. Oremos agora o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, e nos livra, Senhor, de todo mal, porque teu, Senhor, só teu é o poder, o reino, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. E vamos nos ungir, porque a unção quebra o jugo, é isso? Vamos nos ungir aqui agora, em nome de Jesus.